Você já parou para pensar por que, não importa onde você olhe na história humana, você encontra um dragão? Chinese Long European, Wyvern, Mesoamerican, Feathered Serpent. Das montanhas nebulosas da China aos fiordes frios e ventosos da Noruega, essas criaturas magníficas aparecem. Eles rastejam e sobrevoam culturas separadas por vastos oceanos e desertos. Sonhavam com serpentes gigantes e escamosas. É como se um segredo fosse sussurrado ao vento. Uma única ideia levada a todos os cantos do nosso mundo, enraizando-se no solo da imaginação humana e crescendo em mil formas diferentes, mas estranhamente semelhantes. Qual é esse segredo? Que verdade antiga deu origem ao mito do dragão? Imagine uma pequena e antiga vila aninhada à beira de um rio. O sol se põe, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Anciãos reúnem as crianças ao redor de uma fogueira crepitante, rostos iluminados pelas chamas. Um deles começa uma história, um conto transmitido por gerações. A história é de uma grande criatura, escamas que brilham como 1000 esmeraldas, olhos que queimam como sóis gêmeos. Em uma terra, é uma sábia portadora de chuva e fortuna. Em outra, um acumulador de ouro e portador de caos. Muito antes da ciência da paleontologia nos dar nomes como Tyrannosaurus Rex ou Triceratops, nossos ancestrais encontravam seus restos. Imagine um agricultor, arando seu campo depois de uma forte chuva. Seu arado de madeira atinge algo duro. Ele cava, sua curiosidade aguçada, e desenterra um osso, mas é um osso diferente de tudo que ele já viu. É enorme, maior que o fêmur do maior boi. Ele chama seus vizinhos. Juntos, eles desenterram mais. Um crânio colossal com dentes como punhais, uma espinha dorsal como uma corrente de pedregulhos. O que poderia ter sido tal criatura? Eles não tinham o conceito de extinção ou de criaturas vivendo milhões de anos atrás. Suas mentes naturalmente tentariam montar o quebra-cabeça usando as peças que conheciam. Eles viram a longa espinha dorsal serpentina e pensaram em uma cobra. Eles viram as pernas maciças e as garras poderosas e pensaram em um lagarto ou um crocodilo. Eles viram a escala gigantesca do esqueleto e imaginaram uma fera de poder inimaginável. Desses fragmentos dispersos e petrificados, uma imagem completa começou a se formar em suas mentes. Não era um dinossauro como o conhecemos, mas algo novo, algo nascido da observação e do mito. Um dragão. Esse processo, repetido por milênios em todo o globo, é uma das explicações mais convincentes para o nascimento da lenda do dragão. Considere o vasto deserto de Gobi. Por séculos, povos nômades cruzaram suas areias, descobrindo os ossos brancos e descoloridos de Protoceratops e outros dinossauros que cobrem a paisagem. Os crânios dessas criaturas, com suas grandes aberturas nasais, na Ásia, o dragão não é um monstro a ser morto, mas um ser celestial a ser reverenciado. Viaje para a China e você verá o dragão em toda parte. Ele se contorce em vestes imperiais, enrola-se em pilares de templos sagrados e dança pelas ruas durante as celebrações de Ano Novo. O dragão chinês, ou Long, é uma magnífica criatura composta. Tem a cabeça de um camelo, os chifres de um cervo, os olhos de um demônio, o pescoço de uma cobra, a barriga de um marisco, as escamas de uma carpa, as garras de uma águia e as patas de um tigre. Essa intrincada mistura mostra sua conexão com todas as partes do mundo natural. Ao contrário de seu primo europeu, o Long é um mestre da água, não do fogo. Ele habita rios, lagos, oceanos e ascende aos céus para comandar as nuvens e a chuva. Para uma sociedade baseada na agricultura, o dragão era o símbolo máximo de vida e prosperidade. Uma chuva suave significava uma colheita abundante, e assim o dragão era uma força benevolente, um símbolo do direito divino do imperador de governar. Atravessando para a Europa, a natureza do dragão muda drasticamente. Aqui, ele se transforma em uma criatura de escuridão e destruição. O dragão europeu típico é um bruto malévolo,
um réptil alado de 4 patas de imenso tamanho e força. Ele é frequentemente coberto por escamas impenetráveis, possui garras afiadas como navalhas e, o mais famoso, cospe torrentes de fogo destrutivo. Este dragão não traz chuva, ele traz ruína. Ele emerge de sua caverna escura, ou ruína desmoronada, para aterrorizar aldeias, devorar o gado e acumular vastos tesouros de ouro e joias. É a personificação da ganância, do caos e do paganismo. Essa visão do dragão está profundamente enraizada na mitologia e na religião do Ocidente. Na Bíblia, a serpente é a tentadora no Jardim do Éden, e mais tarde, um grande dragão vermelho aparece no livro do Apocalipse como um símbolo de Satanás. À medida que o cristianismo se espalhava pela Europa, ele absorvia e reaproveitava mitos locais. Divindades pagãs e espíritos da natureza, alguns dos quais podem ter sido serpentinos, foram rebatizados como demônios e monstros. O dragão tornou-se o adversário supremo, uma manifestação física do mal que um herói justo, um cavaleiro ou um santo, deve derrotar para provar sua fé e virtude. As histórias são lendárias. Temos a história de São Jorge, o santo padroeiro da Inglaterra, que mata um dragão para salvar uma princesa. Há a lenda nórdica de Sigurd, que mata o dragão Fafnir e ganha sabedoria ao provar seu sangue. Viajando pelo Atlântico até as antigas civilizações das Américas, o dragão se transforma mais uma vez, trocando suas escamas por uma plumagem brilhante. Aqui encontramos Quetzalcoatl dos Aztecas e Kukulcán dos Maias, a serpente emplumada. Não se trata de uma fera de força bruta ou de um simples portador de chuva, mas de uma divindade complexa e poderosa, associada à criação, à sabedoria e aos próprios ciclos da vida. O nome Quetzalcoatl significa, literalmente, serpente emplumada de Quetzal, combinando o magnífico pássaro verde do céu com a poderosa serpente da terra. É um ser que une os dois reinos, um símbolo da profunda conexão entre os céus e o mundo terrestre. A serpente emplumada era um deus criador. Em um mito asteca, Quetzalcoatl desce ao submundo para recuperar os ossos de uma geração anterior. Ele os unge com seu próprio sangue, dando-lhes vida e criando os seres humanos da era atual. Esse ato o posiciona não como um adversário, mas como um progenitor e protetor da humanidade. A ele também é acreditada a transmissão de conhecimento essencial à humanidade, ensinando-lhes a agricultura, o calendário e as artes. Durante os equinócios de primavera e outono, um evento notável acontece. Conforme o sol se põe, as sombras projetadas pelo canto da pirâmide criam a ilusão de uma serpente maciça deslizando pela escadaria norte. O continente africano, com sua imensa diversidade de culturas e ecossistemas, possui seus próprios mitos poderosos de serpentes, embora nem sempre sejam chamados de dragões. Essas histórias estão profundamente conectadas ao recurso mais vital para a vida, a água. Em muitos contos da África Ocidental e África Central, uma serpente colossal é a guardiã dos rios e lagos. Uma das mais proeminentes é Mami Wata, frequentemente retratada como uma sereia, às vezes como um poderoso ser semelhante a uma serpente. Ela é uma figura cativante, possuindo grande beleza e uma natureza dual. Ela pode conceder imensa riqueza e boa sorte, mas também pode causar destruição e loucura, se irritada ou desrespeitada. Essas serpentes aquáticas africanas são frequentemente vistas como seres primordiais, existentes desde o início da criação. A serpente arco-íris, Aido Ruedo, da mitologia do povo Fon do Benin, é um exemplo perfeito. Disse que essa imensa cobra ajudou o deus criador Mau a moldar o mundo, seus movimentos rastejantes esculpindo os leitos dos rios e vales. Depois que seu trabalho foi feito, ela se enrolou sob a terra, mantendo o mundo no lugar. Os tesouros que ela expele são os minerais preciosos que encontramos no solo. A ideia de uma serpente ser uma força fundamental e moldadora da terra é um tema poderoso e recorrente.
Esses mitos servem como importantes lições ecológicas. A serpente guardando o rio é um símbolo potente para o respeito que deve ser demonstrado ao mundo natural. Poluir um rio ou pescar demais não era apenas um erro prático. Era um ato de desrespeito ao espírito poderoso que habitava nele, um ato que poderia convidar sua ira na forma de secas. Então temos essas criaturas notáveis, nascidas de ossos e imaginação, assumindo diferentes formas em cada cultura. Mas quais são os fios subjacentes que as conectam? Que experiências humanas comuns estão sendo tecidas nesta tapeçaria global da lenda do dragão? Um dos fios mais poderosos é, sem dúvida, o medo. Para nossos ancestrais antigos, o mundo estava cheio de perigos muito reais. Cobras, particularmente grandes constritoras, víboras venenosas, eram uma ameaça primordial. Elas atacam das sombras, sua mordida pode ser fatal, seu movimento sinuoso e sem pernas é inerentemente perturbador para mamíferos como nós. O dragão pode ser visto como a forma exagerada e definitiva desse medo serpentino. É a cobra, magnificada a uma escala aterrorizante, e então combinada com outros predadores. O dragão é um superpredador, um compósito de todas as coisas que podem nos caçar no escuro. Quando contamos uma história sobre um dragão, estamos dando um nome e um rosto aos nossos medos mais antigos e arraigados. Mas não é só medo. Há também um profundo senso de admiração. Uma tempestade é um espetáculo grandioso. Embora muitos mitos de dragões certamente tenham surgido independentemente de fósseis e fenômenos locais, não podemos ignorar o papel da conexão humana. O mundo nunca esteve tão desconectado quanto podemos imaginar. Rotas comerciais antigas, como a famosa Rota da Seda, não eram apenas condutos para seda, especiarias e ouro. Eram estradas para ideias, histórias e crenças. Um comerciante da Pérsia, descansando em um caravansarai de oásis, poderia compartilhar um conto de uma fera temível com um comerciante da China, que levaria essa história para o leste, onde ela se fundiria e se misturaria com os mitos locais de serpentes. Podemos ver indícios tentadores dessa troca cultural na arte e na mitologia. Por exemplo, algumas representações de dragões chineses de certas dinastias mostram influências da arte budista que viajou da Índia, que por sua vez tinha divindades serpentes conhecidas como nagas. A ideia de um dragão guardando um tesouro, tão comum na Europa, pode ter sido levada para o oeste ao longo dessas mesmas rotas, originando-se de contos de grifos guardando minas de ouro nas montanhas da Sítia, como descrito pelos antigos gregos, tecendo seus fios, separados em um único, brilhante e global mito.